Bem-vindo! A equipe CIOPS tem o prazer de apresentar a videoaula do relatório resumido da execução orçamentária. O relatório resumido da execução orçamentária é um instrumento de gestão fiscal, previsto em lei, que visa evidenciar a situação fiscal do ente, de forma especial da execução orçamentária da receita e despesa sob diversos enfoques, propiciando desta forma à sociedade, aos órgãos de controle interno e externo e ao usuário da informação pública em geral, conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes de mais nada, você sabe o que é o CIOPS? O CIOPS, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, é uma ferramenta para registro eletrônico centralizado de informações de saúde referentes aos orçamentos públicos no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos poderes legislativos e dos tribunais de contas. É um sistema de informação que coleta, recupera, processa, armazena, organiza e disponibiliza dados e informações sobre receitas totais e despesas com ASPs, possibilitando o monitoramento da aplicação dos recursos públicos pelos entes da Federação, em cumprimento à Lei Complementar nº 141 de 2012. Sob a gestão do DESID, Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento, ligado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Tem sido considerado importante instrumento de planejamento, gestão e controle social do SUS. A missão do CIOPS é subsidiar os gestores do SUS, controle social, controle externo e sociedade em geral com informações sobre o financiamento e gastos públicos em saúde, por meio de ferramenta de coleta de dados, contribuindo para o planejamento, avaliação e formulação de políticas públicas. E tem como visão ser reconhecido como o principal instrumento de registro, acompanhamento e controle sobre orçamentos públicos em saúde com informações confiáveis e tempestivas. A estrutura do CIOPS observa os seguintes requisitos mínimos: o registro obrigatório e atualização permanente dos dados no sistema pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. A informatização dos processos de declaração, armazenamento e exportação dos dados. A disponibilização do programa de declaração aos gestores do Sistema Único de Saúde no âmbito de cada ente da Federação, preferencialmente em meio eletrônico de acesso público. O cálculo automático dos recursos mínimos, aplicados em ações e serviços públicos de saúde previstos na Lei Complementar 141 de 2012, que deve constituir fonte de informação para a elaboração dos demonstrativos gerenciais. A previsão de módulo específico de controle externo, para registro, por parte do Tribunal de Contas com jurisdição no território de cada ente da Federação, das informações sobre a aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde, para a emissão do parecer prévio divulgado nos termos do artigo 48, 56 da Lei Complementar 101 de 2000, sem prejuízo das informações declaradas e homologadas pelos gestores do SUS. A integração das informações do CIOPS, por meio de processamento automático, ao Sistema Eletrônico Centralizado de Controle das Transferências da União aos demais entes da Federação, mantido pelo Ministério da Fazenda para fins de controle do cumprimento do disposto no artigo 160 da Constituição e no artigo 25 da Lei Complementar 101, de 2000. O Ministério da Saúde tem investido esforços para transformar o CIOPS em um banco de dados confiável e acessível, que possa respaldar decisões gerenciais e permita o acompanhamento dos investimentos públicos em ações e serviços públicos de saúde realizados no país.
O gestor do SUS de cada ente da federação será responsável pelo registro dos dados no CIOP nos prazos definidos pelo Ministério da Saúde e pela fidedignidade dos dados homologados, aos quais será conferida fé pública para os fins previstos na Lei Complementar número 141, de 2012. Cada ente da federação é obrigado por lei a investir valores mínimos dos recursos arrecadados com impostos e transferências constitucionais e legais em ações e serviços públicos de saúde. A União deve aplicar anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do PIB ocorrido no ano anterior ao da lei orçamentária anual. Em caso de variação negativa do PIB, esse valor não poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro. Os estados e o Distrito Federal deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 155, 157 e 159 da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere os artigos 156, 158 e 159 da Constituição Federal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão ainda observar o disposto nas respectivas constituições ou leis orgânicas sempre que os percentuais nelas estabelecidos forem superiores aos fixados na Lei Complementar número 141 de 2012, para aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Segue alguns questionamentos. Mas, afinal de contas, o que significa calcular em ações e serviços públicos de saúde, no âmbito do CIOPS? Quais são os fundamentos legais usados para amparar os procedimentos em relação a esses cálculos? Qual a importância desses cálculos? Em relação ao financiamento da saúde, a Lei Complementar número 141 de 2012 estabelece em seu artigo 3º as despesas consideradas com ações e serviços públicos de saúde e no artigo 4º as despesas que não são consideradas com ações e serviços públicos de saúde, ou seja, a informação sobre as despesas que poderão ser consideradas em ASPs e as despesas que não poderão ser consideradas. São consideradas despesas em ações e serviços públicos de saúde as seguintes despesas: vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária. Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais. Capacitação de pessoal do Sistema Único de Saúde, SUS. Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade, promovidos por instituições do SUS. Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos. Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde. Saneamento básico de distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos. Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores e doenças. Investimento na rede física do SUS, incluindo obras de recuperação, reformas, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde. Remuneração de pessoal ativo da área da saúde em atividade, incluídos encargos sociais. Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS, gestão do sistema público de saúde e operações de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde. Não são consideradas despesas em ações e serviços públicos de saúde as seguintes despesas: pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área. Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. Merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS. Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Ações de assistência social. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde. Na verdade, calcular ações e serviços públicos de saúde, no âmbito do CIOPS, significa que o sistema utiliza os dados informados pelos estados, Distrito Federal e municípios sobre as receitas totais e despesas com saúde e calcula automaticamente quanto cada ente federado investe em ações e serviços públicos de saúde, e ainda se o mesmo demonstrou o cumprimento ou não da determinação legal quanto aos investimentos realizados em IASPs. O percentual aplicado em IASPs é obtido mediante a utilização da seguinte fórmula. O percentual em IASPs será igual ao total das despesas com saúde menos as deduções consideradas para fins de limite constitucional divididas do total de receita de impostos e transferências, multiplicando-se por 100 ao final. O primeiro quadro do REL trata das receitas de impostos e transferências destinados à aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Dentre elas temos as seguintes receitas de impostos: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, Imposto sobre transmissão intervivos, Imposto sobre serviços de qualquer natureza, Imposto de renda retido na fonte e Imposto territorial rural. São contemplados também neste quadro as receitas de multas, juros de mora e outros encargos dos impostos. As multas, juros de mora e outros encargos da dívida ativa. Destacam-se também as receitas de transferências constitucionais e legais da União e dos estados que contemplam a cota parte FPM, cota parte do Imposto Territorial Rural, cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, cota parte do ICMS, cota parte do Imposto sobre Produtos Industrializados, exportação, compensações financeiras provenientes de impostos, transferências constitucionais e a desoneração do ICMS de acordo com a Lei Candir número 87 de 1996. O segundo quadro do REL trata das receitas adicionais para financiamento da saúde, que são as receitas que se destinam ao financiamento da saúde, entretanto, não entram na base de cálculo para comprovação dos limites mínimos constitucionais, uma vez que são em sua maioria recursos repassados por outras esferas de governo, União, estados e por outros municípios. Dentre as receitas provenientes da União temos: receita de prestação de serviços, atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, investimentos na rede de serviços de saúde, outras transferências de capital fundo a fundo, transferências correntes e de capital, convênios e outras transferências correntes da União. As receitas provenientes dos estados são: receita de serviços de saúde do estado, transferências correntes de convênios dos estados para o Sistema Único de Saúde, transferências de capital de convênios dos estados e do BF para a área de saúde, transferências correntes de recursos dos estados para programas da saúde, transferências de capital de recursos dos estados para programas de saúde, transferências correntes do Fundo Estadual de Saúde e as receitas provenientes de outros municípios, que são: a receita de prestação de serviços de saúde, receita de transferências correntes e de capital de convênios de municípios, receita de transferências correntes e de capital de outros municípios,
receita de prestação de serviços a consórcios de saúde, outras receitas do SUS, patrimonial e de serviços, transferências voluntárias correntes e de capital, receitas de operações de crédito internas e externas vinculadas à saúde e outras, receitas correntes e de capital para financiamento da saúde, dentre outras. O terceiro quadro do REU trata das despesas com saúde segundo a sua natureza, dividindo-se em despesas correntes, que são aquelas destinadas à manutenção e custeio das atividades da Secretaria da Saúde ou Fundo Municipal de Saúde, desse modo não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bens de capital. Dentre estas despesas temos pagamento de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, interna e externa, e as outras despesas correntes tais como material de consumo, serviços de terceiros. As outras despesas são chamadas de capital, que são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Dentre estas despesas temos investimentos, obras e instalações, equipamentos e material permanente, as inversões financeiras, aquisição de imóveis em uso, participações financeiras, e a amortização da dívida interna e externa. O quarto quadro do REU trata das despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. Conforme artigo 4º Lei Complementar número 141 de 2012. Apesar de serem contempladas no REU, não fazem parte da base de cálculo do percentual. São elas: pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde. Pessoal ativo da área de saúde, quando em atividade alheia à referida área. Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. Merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º da Lei Complementar 141 de 2012. Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos. Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Ações de assistência social. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde, e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. São também consideradas despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. Despesas custeadas com outros recursos, tais como recursos de transferência do SUS das fontes 107, 108, 307 e 308, recursos de operações de crédito da fonte 117 e outros recursos da fonte 650. Outras ações e serviços não computados, restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira, despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados, despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores. O quinto quadro é o mais importante do REU, uma vez que demonstra o percentual aplicado em aspas pelo ente federado. Chama-se atenção para esse item uma vez que os municípios que não aplicarem o percentual mínimo estabelecido na Lei Complementar número 141 de 2012 terão seus recursos de transferências voluntárias, convênios, com órgãos do governo federal bloqueados e os recursos de transferências constitucionais condicionados devido ao não cumprimento. O percentual obtido é calculado por meio da seguinte operação. O percentual em aspas será igual ao total das despesas com saúde menos as deduções consideradas para fins de limite constitucional, dividido pelo total das receitas de impostos e transferências, multiplicando-se o resultado final por 100.
Vejamos agora um exemplo de como chegar ao percentual mínimo aplicado em ASPS. Suponhamos que o ente tenha um montante de despesas com saúde no período no valor de R$ 1.227.342.774,72 e que tenha um montante de despesas não computadas no valor de R$ 690.229.289,45, o que leva ao total líquido de despesas com ASPS no valor de R$ 537.113.485,27. Ao encontrar este montante de despesas em ASPS, divide-se pelo total de receitas de impostos próprias e transferências constitucionais e legais, que representa no exemplo o valor de R$ 2.507.959.302,51. Encontrando o resultado ao multiplicar por 100, chega-se a 21,42%, que é um percentual aplicado em ASPS no período. O sexto quadro do réu trata do valor referente à diferença entre o executado e o limite mínimo constitucional. O valor registrado será positivo quando a aplicação no exercício for superior ao limite mínimo estabelecido. Caso o valor obtido estiver com sinal negativo, significa que o valor aplicado no exercício é inferior ao limite mínimo estabelecido. Observando que, caso o valor registrado seja negativo no último bimestre do exercício, deverá compor o quadro controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados. Atenção! Verificada a razão que tenha desencadeado o processo de condicionamento das transferências constitucionais ou suspensão das transferências constitucionais e voluntárias, medidas administrativas previstas na Lei Complementar nº 141 de 2012 e regulamentadas pelo Decreto nº 7.827 de 2012, os seguintes procedimentos deverão ser adotados. Se o gestor do SUS declarar a aplicação de percentual inferior ao mínimo, será iniciado o processo de condicionamento das transferências constitucionais a título de medida preliminar, e as transferências voluntárias estarão suspensas. O ente terá que repor, no atual exercício, o montante que deixou de ser aplicado no ano anterior e comprovar a sua efetiva aplicação ao declarar os dados nos sistemas bimestrais do CIOPS do exercício corrente, utilizando para tanto as modalidades de aplicação 36, 46, 76 e 96. A reposição poderá ser feita de 3 formas: condicionamento/redirecionamento das transferências constitucionais da União, condicionamento/redirecionamento das transferências constitucionais do Estado para o município, ou depósito efetuado pelo próprio ente. A seguir os passos para regularização. Para sair do condicionamento, o ente deve realizar transmissão dos dados declarando o percentual estabelecido pela Lei Complementar nº 141 de 2012, comprovar depósito do valor correspondente ao que deixou de ser aplicado no exercício anterior, ou se a soma das contas abaixo for igual ao saldo inicial, limite não cumprido. Vejamos agora um exemplo de como chegar a esta diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional. Suponhamos que o ente tenha um montante de receitas de impostos próprias e transferências constitucionais e legais no valor de R$ 2.507.959.302,51. O limite mínimo constitucional seria de 15% deste valor, que daria R$ 376.193.895,37, ou seja, o ente não poderia aplicar valor inferior a este. No exemplo em questão, o ente apresentou um total de despesas com saúde no período no valor de R$ 537.113.485,27.
Verifica-se que o valor aplicado foi superior ao mínimo constitucional, aplicando em aspas a mais no período o valor de R$ 160.919.589,89. Vejamos agora um exemplo de como chegar a esta diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional em que o resultado seja negativo. Suponhamos que o ente tenha um montante de receitas de impostos próprias e transferências constitucionais ilegais no valor de R$ 5.015.918.605,02. O limite mínimo constitucional seria de 15% deste valor, que daria R$ 752.387.790,75, ou seja, o ente não poderia aplicar valor inferior a este. No exemplo em questão, o ente apresentou um total de despesas com saúde no período no valor de R$ 537.113.485,27. Verifica-se que o valor aplicado foi inferior ao mínimo constitucional, faltando a aplicar em aspas no período o valor de R$ 215.274.305,48. Neste caso, se o fato ocorrer no último bimestre do exercício, este valor deverá compor o quadro de controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados. O sétimo quadro do réu trata da execução de restos a pagar, não processados inscritos com disponibilidade de caixa. Nele são identificados os valores de restos a pagar inscritos no exercício de referência e inscritos em exercícios anteriores ao exercício de referência, até o limite de disponibilidade financeira, à época, de recursos financeiros próprios vinculados à saúde, ou seja, o valor dos restos a pagar referente às despesas com aspas, inscritos com disponibilidade financeira. Quando na despesa por fonte de restos a pagar, tabela 3 coluna liquidada tiver valor superior ou igual ao mínimo a ser aplicado em aspas, não haverá parcela a ser considerada. Já quando na despesa por fonte de restos a pagar, tabela 3 coluna liquidada tiver valor inferior ao mínimo a ser aplicado em aspas, haverá parcela a ser considerada. O oitavo quadro trata do controle dos restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de aplicação da disponibilidade de caixa. Nesse quadro são identificados os restos a pagar considerados para fins de cumprimento do percentual mínimo de aplicação em aspas, que foram posteriormente cancelados ou prescritos, separados por exercício de cancelamento ou prescrição, e possibilita o controle da aplicação da disponibilidade de caixa vinculada a esses restos a pagar. Essa disponibilidade de caixa deverá ser efetivamente aplicada em aspas até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos restos a pagar, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente. Os valores devem ser demonstrados por exercício até o quarto exercício anterior ao de referência, e os valores correspondentes a períodos anteriores devem ser demonstrados na linha de somatório de exercícios anteriores. Nas colunas dos restos a pagar cancelados ou prescritos são registrados os valores de saldo inicial dos restos a pagar que ainda não foram compensados, as despesas com aspas custeadas no exercício de referência e o saldo final não aplicado. O nono quadro do réu trata do controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados. Neste campo aparecerá o valor correspondente à diferença entre o valor mínimo que foi realmente aplicado e o que deveria ter sido aplicado em aspas no período. Caso o valor aplicado em aspas tenha sido maior que o mínimo a ser aplicado, não haverá valor a ser informado. Já se o valor aplicado em aspas tiver sido menor que o mínimo que deveria ser aplicado, a diferença será automaticamente informada.
O 10º quadro do réu trata das despesas por subfunção, que podem ser discriminadas segundo as subfunções típicas da saúde, que são: atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária e epidemiológica, alimentação e nutrição. Além daquelas relacionadas à proteção e benefícios do trabalhador, juros da dívida interna e externa e refinanciamento da dívida interna e externa. Ou segundo as subfunções de apoio administrativo, que são aquelas referentes à administração e manutenção da Secretaria de Saúde, tais como planejamento e orçamento, administração geral, administração financeira, controle interno, tecnologia da informação, formação de recursos humanos e comunicação social. Deve ser dada uma atenção também às subfunções que não são consideradas como subfunções em aspas, tais como aquelas típicas de previdência social. Dentre elas temos previdência básica, previdência do regime estatutário, previdência complementar e previdência especial, como por exemplo, despesas com inativos e pensionistas. Vamos agora a um breve exercício, que contempla questões relacionadas ao relatório resumido da execução orçamentária, tema central desta videoaula. Questão 1. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, é correto afirmar que os recursos arrecadados pelos municípios provenientes de royalties do petróleo e da quarta parte do IUF ouro compõem a base das receitas de impostos e transferências vinculadas à saúde. A resposta é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 2. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, é correto afirmar que compõem as receitas adicionais para o financiamento da saúde, as receitas industriais para programas de saúde. Esta resposta é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 3. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, são consideradas em aspas as seguintes despesas: pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde, pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área, assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal, merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade, limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Ações de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde. A resposta é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula.
Questão 4. Conforme vimos na apresentação da videoaula, o sexto quadro do réu trata do valor referente à diferença entre o executado e o limite mínimo constitucional. O valor registrado será positivo quando a aplicação no exercício for superior ao limite mínimo estabelecido. Caso o valor obtido estiver com sinal negativo, significa que o valor aplicado no exercício é inferior ao limite mínimo estabelecido. Caso o valor registrado seja negativo no último bimestre do exercício, esse valor deverá compor o quadro controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados. Esta resposta é verdadeira ou falsa? Caso tenha respondido a alternativa como verdadeira, a resposta está correta. Parabéns! Caso tenha respondido a alternativa como falsa, a resposta está errada. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 5. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, considerando que o valor total de receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde em um município fosse de R$ 2.460.447.641,05, qual seria o valor mínimo a ser aplicado em aspas para atender à Lei Complementar 141 de 2012? Caso tenha marcado como resposta correta a letra D, R$ 369.067.146,15. Acertou, parabéns! Caso tenha marcado outra resposta. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 6. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, considerando os dados abaixo, qual seria o percentual mínimo aplicado em aspas? Caso tenha marcado como resposta correta a letra A, 16,24%, acertou, parabéns! Caso tenha marcado outra resposta. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 7. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, dentre as receitas de impostos listadas abaixo, qual é arrecadada pelo seu município? Caso tenha marcado como resposta correta a letra C, IRRF, acertou, parabéns! Caso tenha marcado outra resposta. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 8. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, o segundo quadro trata das receitas adicionais para financiamento da saúde, que são receitas que se destinam ao financiamento da saúde, entretanto, não entram na base de cálculo para comprovação dos limites mínimos constitucionais, uma vez que são em sua maioria recursos repassados por outras esferas de governo. A respeito destes recursos, são provenientes da União. Caso tenha marcado como resposta correta a letra A, vigilância em saúde, gestão do SUS, assistência farmacêutica, investimentos na rede de serviços de saúde, atenção básica. Acertou, parabéns! Caso tenha marcado outra resposta. Que pena! Procure estudar mais nossa videoaula.
Questão 9. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, no terceiro quadro temos as despesas com saúde segundo a sua natureza, ou seja, se é corrente ou de capital, quais despesas abaixo são consideradas despesas de capital? Caso tenha marcado como resposta correta a letra D, investimentos, obras e instalações, equipamentos e material permanente, inversões financeiras, aquisições de imóveis, participações financeiras, e amortização da dívida interna e externa. Acertou, parabéns! Caso tenha marcado outra resposta, que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Questão 10. Conforme vimos na apresentação da videoaula do réu, no quarto quadro temos das despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. Conforme artigo 4º. Lei Complementar número 141 de 2012. Apesar de serem contempladas no réu, não fazem parte da base de cálculo do percentual. Qual dentre as alternativas abaixo contemplam despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo? Caso tenha marcado como resposta correta a letra B, pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área, pagamento de aposentadorias e pensões, limpeza urbana e remoção de resíduos. Acertou, parabéns! Caso tenha marcado outra resposta, que pena! Procure estudar mais nossa videoaula. Chegamos ao fim desta videoaula esperando que as informações disponibilizadas no relatório resumido da execução orçamentária, por meio do CIOPS, sejam suficientes para que você, usuário, possa perceber a importância deste instrumento e dê a devida divulgação das informações nele contidas. Precisamos de seu efetivo apoio no correto preenchimento das planilhas do CIOPS, para que seu município comprove junto à sociedade em geral e órgãos de controle, a eficiência e eficácia dos investimentos dos recursos públicos aplicados em saúde. O nosso compromisso é continuar colaborando na construção de um sistema de saúde democrático, de qualidade e plural, e seu envolvimento neste processo é fundamental.